Bem-vindos ao canal Bíblia em um Ano. Aqui ajudamos você na leitura da Bíblia. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe. Acompanhe também pelo Spotify e YouTube Music para ouvir a Bíblia onde estiver. Os links estão no primeiro comentário fixado. Vamos juntos completar a leitura da Bíblia em um ano. Antigo Testamento. Êxodo capítulo 1. Estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, multiplicaram-se e se tornaram extremamente numerosos, tanto que a terra se encheu deles. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Ele disse ao seu povo: "Vejam, o povo israelita agora é mais numeroso e mais forte que nós. Venham, precisamos tratá-los com astúcia para que não se multipliquem e, no caso de guerra, se aliem aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam da terra." Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para oprimi-los com tarefas pesadas. Assim, os israelitas construíram para o faraó as cidades de armazenamento Pitom e Ramessés. No entanto, quanto mais eram oprimidos, mais se multiplicavam e se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar a argamassa com o barro, fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em todo esse trabalho forçado, os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras das hebreias, que se chamavam Sifrá e Puá: "Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, observem o local de apoio do parto. Se for menino, matem-no. Se for menina, deixem-na viver." Contudo, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: "Por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos?" As parteiras responderam ao faraó: "As mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo se multiplicava, tornando-se muito numeroso. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele lhes concedeu que tivessem suas próprias famílias. Por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo: "Lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas." Êxodo capítulo 2. Ora, um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de papiro e o vedou com betume e piche. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino permaneceu à distância para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Então ela viu o cesto entre os juncos e mandou a sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: "Este menino é dos hebreus." Então a irmã do menino perguntou à filha do faraó: "A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino?" "Sim, vá chamá-la", respondeu. A moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: "Leve este menino e amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso." A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo:
porque eu o tirei das águas. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e observou o trabalho pesado que realizavam. Viu também um egípcio espancando um dos seus irmãos hebreus. Depois de olhar para todos os lados e não ver ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: "Por que você está espancando o seu companheiro?" O homem respondeu: "Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio?" Moisés teve medo e pensou: "Com certeza, o que fiz já foi descoberto." Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés. Mas este fugiu do faraó e foi morar na terra de Midian. Ali se assentou à beira de um poço. Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram tirar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho do seu pai. Alguns pastores se aproximaram e as expulsaram dali. Moisés, porém, se levantou e veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. Quando as moças voltaram a Reuel, o seu pai, este lhes perguntou: "Por que voltaram tão cedo hoje?" Elas responderam: "Um egípcio nos salvou dos pastores. Além disso, tirou toda a água necessária para nós e deu de beber ao rebanho." O pai delas perguntou: "Onde ele está? Por que o deixaram lá? Convidem-no para comer conosco." Moisés aceitou morar na casa daquele homem. Este lhe deu por mulher a sua filha Zípora. Ela deu à luz um menino, a quem Moisés deu o nome de Gerson, pois disse: "Sou imigrante em terra estrangeira." Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam por causa da escravidão, e o seu grito de socorro subiu até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e preocupou-se com eles. Êxodo capítulo 3. Moisés pastoreava o rebanho do sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Moisés então pensou: "Vou me aproximar para ver essa coisa impressionante. Por que a sarça não se queima?" Quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar, Deus o chamou do meio da sarça. "Moisés, Moisés." "Aqui estou," ele respondeu. Então Deus disse: "Não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa." Disse mais: "Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó." Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. O Senhor disse: "Tenho visto claramente a opressão sobre o meu povo no Egito e escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, pois me preocupo com o sofrimento deles. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde fluem leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Portanto, agora vá, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas." Moisés, porém, respondeu a Deus: "Quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito?" Deus afirmou: "Certamente estarei com você. Este é o sinal de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte." Moisés perguntou: "Quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: 'O Deus dos seus antepassados me enviou a vocês,' e eles me perguntarem: 'Qual é o nome dele?' Eu que lhes direi?" Deus disse a Moisés: "Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: 'Eu sou, me enviou a vocês.'" Deus também disse a Moisés: "Diga aos israelitas:
O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Este é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração a geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: eu tenho observado vocês atentamente e visto o que tem sido feito a vocês no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde fluem leite e mel. As autoridades de Israel o atenderão. Depois, você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso, estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todos os prodígios que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. Eu farei que os egípcios tenham boa vontade para com este povo, de modo que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que viverem na casa dessas vizinhas objetos de prata, de ouro e roupas, que vocês porão nos seus filhos e nas suas filhas. Assim, vocês despojarão os egípcios. Novo Testamento, Mateus capítulo 14, versículos 1 ao 21. Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que lhe serviam: este é João Batista. Ele ressuscitou dentre os mortos. Por isso, atuam nele poderes milagrosos. Pois Herodes, tendo prendido João, o amarrou e o colocou na prisão, por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, porque João dizia a Herodes: não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, pois este o considerava profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu, sob juramento, dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: dá-me aqui em um prato a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia e mandou decapitar João na prisão. A cabeça dele foi levada em um prato e entregue à jovem, que a levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Quando ouviu essa notícia, Jesus se retirou de barco, em particular, a um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Despede a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus respondeu: eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: não temos aqui exceto 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse Jesus, e ordenou que a multidão se sentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Obrigado por chegar até aqui. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que são importantes para você. Que Deus nos ajude a completar esta jornada.
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.